Graça e paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida. Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. O que significa isso? Vamos descobrir aqui juntos? No versículo 16 e 17 está escrito assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Lendo estes versículos, algumas perguntas vêm a nossos pensamentos. E uma dessas perguntas é esta: quem é o justo? Quem é este justo a qual aqui o apóstolo Paulo se refere na sua carta a Romanos? Quem é este justo que viverá pela fé? Será que são aqueles que têm sede de justiça? Será que são aqueles que praticam a justiça em sua vida? E que justiça é essa a qual o apóstolo Paulo atribui aqui sobre a vida do justo? Preste bem atenção, porque este versículo ele trata sobre justificação. E a justificação por meio da fé, por meio da graça. É exatamente isso que as palavras do apóstolo Paulo quer dizer aqui neste versículo. Que o justo é aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. É aquele que reconhece a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, as suas imundícias. O justo é aquele que reconhece que as suas obras não são capazes de salvá-lo, por mais boas que sejam. O justo é aquele que reconhece que a salvação ela vem por Jesus Cristo. Vem do nosso Senhor, através da graça derramada por meio da fé. Então, quando o apóstolo Paulo se refere a que o justo viverá pela fé, é aquele que, pela fé, ele tem vida, porque ele crê na salvação de Jesus Cristo. E aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, assim como está escrito também em Romanos. Outra pergunta que vem lendo este versículo é: o que significa viver pela fé? O que significa? Será que viver pela fé é somente acreditar naquilo que não se vê? Será que viver pela fé é viver apenas ali o sobrenatural? É viver apenas acreditando naquelas coisas impossíveis, no milagre? O que realmente significa para o cristão viver pela fé? Bom, viver pela fé é reconhecer, primeiramente, que só Cristo pode salvá-lo. Essa é a primeira característica daquele que vive pela fé. E aquele que vive pela fé, aqui o apóstolo Paulo atribui sobre ele uma condição de justiça. E essa justiça, ela vem de Deus. Preste atenção aqui o que está escrito no livro de Romanos agora, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência
de Deus para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus, além de ser justo, ele é justificador e ele traz a justificação por meio da fé, num ato de amor, enviando seu Filho unigênito para morrer numa cruz, pagando um preço pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o próprio Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é o Evangelho? O Evangelho não se trata apenas dos primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não se trata somente disso. O Evangelho não é somente também as boas notícias. O Evangelho é algo que complementa tudo isso, mas que vai também além de tudo isso. O Evangelho é o próprio testemunho de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E há poder no testemunho de Cristo. Perceba que o testemunho de uma pessoa pode modificar muitas vidas. O testemunho de uma pessoa apenas que foi convertida, que foi regenerada, que saiu da lamaçal de pecado e foi restituída, foi reconstruída por Deus. Este testemunho de vida pode impactar milhares e milhares de pessoas. Imagina só o testemunho do Filho de Deus vivo, do nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de vida de Jesus Cristo, a sua história, o seu sacrifício, a sua ressurreição é o próprio Evangelho vivo, é o próprio poder de Deus sobre a humanidade. E é neste poder de Deus, que se chama Evangelho de Cristo, aonde este poder de Deus vem para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, a todos. Então o apóstolo Paulo, ele traz esta justificação pela fé, ou seja, o justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que reconhece que ele não é capaz de se salvar sozinho. Quem é o justo? É aquele que reconhece que é totalmente dependente de Deus. Quem é o justo? É aquele que reconhece que as suas obras não são capazes de salvá-lo. Quem é o justo? É aquele que sabe e reconhece e crê que só Jesus Cristo pode salvá-lo por meio da fé. Ou seja, por meio de crer, de acreditar, de viver, de ter a certeza, a convicção que a salvação vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Por isso, o testemunho de Cristo é o poder de Deus para a nossa salvação. Amém? Vamos orar agora então e agradecer a Deus por esta palavra abençoadora e maravilhosa sobre nossas vidas, sabendo que nosso Deus é um Deus justo e justificador. Pai santo e amado Deus, te agradecemos, meu Pai, pela sua justiça sobre nossas vidas. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor Deus é um Deus de justiça, é um Deus, meu Pai, justificador. Pai, te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, meu Pai. Quando o pecado nos acusava, quando o pecado nos condenava, o Senhor enviou o seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, pagando o preço que não cabia a Ele, mas era nosso, meu Pai. E ali morreu inocentemente nosso Senhor Jesus Cristo em sacrifício vivo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas herdasse a vida eterna. E aqui queremos declarar nesta oração, meu Pai, que nós cremos no sacrifício de Cristo, nós cremos na sua morte e na sua ressurreição, nós cremos que Ele reina eternamente para sempre, Pai.
Nós cremos, meu Pai, na sua justiça. Nós esperamos na sua justiça. Nós confiamos na sua justiça, meu Pai. E reconhecemos, meu Pai, que sem o Senhor não somos nada nessa vida. Que somos totalmente dependentes, meu Pai, da sua graça, da sua misericórdia. E que a salvação só está em tuas mãos, Senhor Deus, nosso Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar. E lembre-se, o justo é aquele que vive pela fé, é aquele que espera somente em Cristo a sua salvação.